muito famoso, utilizado no mundo inteiro para preparar sanduíches. Olha ele aí, ó. Estamos falando do bagel, pessoal. Muitas pessoas pediram aqui nos comentários e hoje nós vamos gravar essa receita, tá bom? Espero que vocês gostem. Hoje no canal Chef Mancuso, bagel. Vamos para a cozinha, vamos lá! Muito bem, vamos para a nossa receita. Respeitando sempre o clássico e respeitando o processo de cada receita, quero iniciar comentando que vamos fazer algumas alterações para que a gente trabalhe essa massa do bagel, que a gente trabalhe o processo de cozinhar antes de assar, todo o processo desse pão delicioso, mas com algumas alterações para a nossa realidade. A primeira é que a gente costuma usar aqui no canal o nosso fermento natural como pré-fermento. Então você precisa, para essa receita, ter um pré-fermento, deixar o fermento mais ativo antes de fazer a receita. Então, para esse caso, a gente usa sempre o fermento natural. Se você não tiver o fermento natural, aí você realiza o processo da esponja, onde a gente mistura uma parte da farinha da receita, o fermento biológico seco e uma parte da água. Ativa esse fermento e depois iniciamos a receita, tá bom? No nosso caso, o fermento natural será esse pré-fermento. A segunda situação é que nós não vamos utilizar o extrato de cevada, muito utilizado nos Estados Unidos. Então aqui a gente vai seguir utilizando uma parte do açúcar, tá? E outra situação é que a gente vai colocar um pouquinho de azeite para dar um sabor a mais. Então essa é a primeira consideração no preparo dessa receita. Então, para o nosso processo, vamos trabalhar com dois fermentos. O fermento biológico seco será o fermento principal e o fermento natural será o pré-fermento. Como eu comentei antes, se você for trabalhar somente com o fermento seco, tira o fermento natural da receita e faça uma esponja. Se você quiser trabalhar somente com o fermento natural, quem sai da receita é o fermento biológico seco e você faz o processo da fermentação longa. Na nossa receita vamos utilizar a fermentação mista. E para a receita do nosso preparo vamos contar com 300 gramas de farinha, farinha tipo 1, 3 gramas de fermento biológico seco, 10 gramas de açúcar, 100 gramas de fermento natural já ativo, 160 ml de água, 10 ml de azeite e 7 gramas de sal. Para o nosso método, vamos misturar os ingredientes secos, depois a gente vem com o líquido. A água é o líquido variável. Quando não tiver mais nada seco, colocamos o azeite, misturamos bem e iniciamos a sova. Sovamos por 3 minutos, incluímos o sal e sovamos por mais 3 minutos em média, até atingir a elasticidade do nosso pão. Misturamos o fermento, o açúcar, uma mão vai na massa, a outra fica livre para apoiar os outros ingredientes. Fazemos aqui uma cavidade e vamos para os líquidos, ó. Colocamos aqui fermento natural e colocamos uma parte da água. O líquido sempre variável, tá? Misturamos bem aqui no meio, ó, primeiro. Colocamos mais um pouquinho da água. E começamos a tirar a farinha que está em volta. Nesse momento a gente mede se está úmida a nossa massa, ó, ainda tem ingrediente seco, tá bom? Então agora a gente acrescenta o restante do líquido, olha lá, ó. E vamos continuar a nossa mistura. Muito bem, não temos mais nada seco. Agora colocamos o azeite. E agora temos que acreditar no processo, pessoal. Parece que não vai dar certo, mas é só misturar bem que o azeite vai fazer parte da massa, tá? Não precisa colocar farinha, hein? Muito bem, o azeite já faz parte da massa, olha lá. E agora vamos iniciar a sova do nosso pão. Por que a gente sova o pão? Para desenvolver a elasticidade necessária para segurar a fermentação do nosso pão. Olha como que a massa rasga fácil, ó.
Então nós vamos sovar 3 minutinhos, incluir o sal e sovar mais 3 minutinhos em média. Vamos lá! Após 3 minutos de sova já temos uma elasticidade na massa. Agora então a gente abre ela, coloca o sal, olha lá, sem medo de ser feliz. E continuamos a sova por mais 3 minutos. E vamos medir a elasticidade da nossa massa. Ó, após mais 3 minutinhos, a gente já tem a massa lisinha. Tiramos um pedaço da massa e começamos a abrir, ó, dessa maneira, tá? Chamamos esse método aqui de ponto de véu, onde a gente mede a elasticidade da nossa massa, ó. A gente força com o dedo e ela não rasga tão fácil, tá vendo? Esse aqui, pessoal, é um método onde a gente tem a certeza de que o nosso pão vai fermentar adequadamente, tá bom? A nossa massa estava rasgando e agora ela tem essa elasticidade. Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos deixar a nossa massa descansar. Por quê? Porque a gente ativou essa elasticidade. Se eu tentar modelar o meu pão agora, eu não vou conseguir, tá bom? Então agora a gente junta a massa assim de novo, ó, faz uma bolinha para segurar essa fermentação, dá um beijinho na massa e deixa descansar por 20 minutos. Daí nós vamos continuar a nossa receita, vamos lá. Nossa massa descansou por 20 minutos, agora vamos para a divisão. Vamos cortar em 6 partes, tá pessoal? Vai dar em média 90 gramas cada pedaço de massa. Massas divididas, agora vamos pré-modelar. Vamos pegar cada pedaço de massa e deixar boleado, tá pessoal? Ó. Massas boleadas, agora vamos deixar descansando por 15 minutos, pessoal. Vamos lá. Após o descanso, vamos para a modelagem dos nossos pães. E para a modelagem do bagel, nós vamos fazer assim, pessoal. Ó. Um pouquinho de farinha em cima. A gente vai entrar com o dedo indicador no meio da massa e fazer esse buraco, tá? Agora a gente vem com mais um pouquinho de farinha e agora a gente entra com os 2 dedos, ó, alargando o centro da massa, tá? Agora, pessoal, nós vamos pegar aqui essa massa e fazer esse movimento, ó, com a massa encaixada no dedo indicador, olha lá, ó, para cima, para baixo, ó. Dessa maneira aqui a gente está deixando o meio mais aberto, olha lá, ó. Tomar cuidado para não rasgar a massa, tá? E dessa maneira aqui a gente tem o nosso bagel modelado, olha lá. Tem outras formas de fazer a modelagem, tá pessoal? Tem pessoas que abrem um cordão, depois emendam. Tem várias formas. Eu gosto de trabalhar dessa forma mais prática aqui, tá bom? Nós vamos fazer essa modelagem aqui com todas as outras massas. Vamos lá! Muito bem, nossos pães estão modelados. Agora a gente vai deixar para fermentação. Esse bagel a gente ainda vai tirar da assadeira, levar para cozinhar na água quente, depois colocar na assadeira e levar para o forno. Para fazer essa manipulação da massa que já vai estar fermentada, eu vou sugerir que você trabalhe com um pedaço de papel manteiga, tá? Desse jeito aqui, e que você pincele um pouquinho de azeite, tá? Ó, bem pouquinho. Só para quê? Para a gente conseguir tirar esse bagel da assadeira e colocar na água com calma. Se eu tiver que pegar o bagel da assadeira, eu posso perder o formato dele, tá bom? Então nós vamos pegar cada pedaço de pão, colocar aqui e levar para a fermentação final, tá bom? Vamos lá. E vamos agora para a fermentação final. Vamos colocar um plástico aqui em cima, um pano de cozinha e levar para um local reservado. De 30 a 40 minutos, tá pessoal? Não precisamos dobrar de tamanho o nosso pão para depois a gente continuar o processo, porque a gente ainda vai passar pela água quente, lembra? Então não podemos deixar dobrar de tamanho, crescer muito aqui. Depois a gente ainda vai manipular ele, então é interessante
30 a 40 minutos e a gente continua o nosso processo, tá? Vamos lá! E temos a fermentação dos nossos pães, pessoal. Olha lá, 30 minutos, tá? Agora nós vamos pegar cada unidade e levar para uma panela com água quente. Nós vamos cozinhar primeiro para depois assar o nosso preparo, tá? Essa é a grande diferença desse pão. A gente vai ter uma casquinha um pouco mais dura, mais rígida e dentro um miolo bem macio e bem leve, tá? Então agora nós vamos pegar cada pão desse aqui, ó, e vamos colocar na água quente. Tudo bem? Tem gente que coloca um pouco de bicarbonato de sódio na água, coloca alguns outros produtos. Eu gosto de fazer somente com a água quente mesmo, tá bom? Então vamos para esse processo agora. Vamos lá. Para 3 unidades do Bagel, nós vamos colocar uma cobertura bem característica, tá? Gergelim branco e gergelim preto. Então, assim que sai da água fervendo, a gente já coloca aqui nessa mistura, olha lá. E a gente já coloca aqui na assadeira, tá bom? Vamos lá. Os nossos preparos prontos, olha lá, lembrando que eles ficaram 20 segundos na água quente cada lado, tá bom? Se a gente deixar passar desse tempo, aí ele começa a ficar um pouco mais enrugado, tá? E agora nós vamos levar para o forno doméstico. O forno doméstico está pré-aquecido a 250 graus, isso mesmo, uma temperatura alta, tá, pessoal? Nós vamos deixar esse preparo nessa temperatura por 8 minutos em média. É o tempo dele dourar por fora, porque ele já está cozido, né? Então a gente vai trabalhar com esse tempo de cocção mais rápida, para que ele fique por fora, ele vai ficar um pouquinho rígido, mas por dentro vai ficar leve e macio, tá bom? Se você estiver trabalhando com forno turbo, pode colocar 220 graus, também 8 minutos. Se você estiver trabalhando com forno de lastro, pode colocar também 250 graus e de 8 a 10 minutos você vai ter o seu preparo pronto. Tudo bem? Então vamos agora, pessoal, forno doméstico. E temos a cocção dos nossos preparos, pessoal. Olha lá que legal. Então agora a gente vai tirar aqui da assadeira, deixar esfriar em um outro local. Senão gera umidade embaixo do pão, tá? Já já nós vamos para o resultado final. Vamos para o resultado do nosso bagel, pessoal. Olha lá, ó. A casca aqui, ó, mais rígida, tá? Olha lá. E aqui nós temos a leveza que a gente precisa, ó. Dá pra ver certinho aqui, hein, ó. Olha a maciez do nosso preparo. Esse é o objetivo de trabalhar com 2 métodos de cocção. Passar ele na água e depois colocar no forno, olha aí. Muito bem, esse é o método Ser Feliz Fazendo Pão. Finalizamos mais uma receita. Olha que sanduíche lindo, pessoal. Utilizamos o cream cheese, o presunto cozido, parmesão e rúcula. E agora nós vamos experimentar o bagel aqui. Vamos lá. Muito saboroso, bem leve. Comentei com vocês que a casquinha ela é um pouco mais rígida mesmo, mas depois a gente vem com a maciez do nosso pão. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, grande abraço, beijo, outro,
Tchau, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.